Vamos estudar um pouco sobre a confiança em Deus, a confiança que vence o medo. Irmãos, presta atenção. Eu vou falar sobre isso aqui, mas eu tenho uma consciência, e quando eu começo a falar, eu penso em algumas coisas. E uma delas é que todos nós já enfrentamos, talvez estamos enfrentando, mas certamente, se não enfrentamos, não estamos enfrentando, enfrentaremos, de vez em quando, alguns, entre aspas, aí, desertos na nossa vida. Há alguns momentos que a gente sabe que o negócio fica complicado, e na própria palavra, nós temos exemplos de algumas personagens bíblicas, alguns servos do Senhor, que passaram por situações muito difíceis, situações complicadas, quase insuportáveis. Veja alguns exemplos só para você pensar. Elias, o próprio Paulo chega a falar que ele estava numa situação tão difícil que ele chegou a desesperar da própria vida, mas com a ajuda de Deus, esses servos do Senhor conseguiram superar suas fraquezas, vencer os obstáculos e alcançar e fazer aquilo que Deus queria delas. Então, uma personagem bíblica que passou por muitas situações difíceis, complicadas mesmo, foi Davi, mesmo antes de ter se tornado rei, porque a gente acha que Davi só passou problema depois foi rei, não, muito antes já estava passando. Então o texto que nós vamos ler a seguir, é um texto que indica isso. O cenário que nós temos, nós não temos certeza, né? Eu me refiro ao Salmo 27, se você já quiser abrir sua Bíblia, Salmo 27, nós faremos a leitura, mas antes, deixa eu te falar um negócio, não há consenso sobre o local em que Davi estava, ou a circunstância que ele estava vivendo, exata, quando ele escreveu este Salmo. Na Septuaginta, né, o título do Salmo diz que Davi escreveu esse Salmo antes de ele ser ungido rei. Então, há alguns historiadores, alguns estudiosos que dizem que é provável que Davi estivesse perambulando pelos desertos da Judéia quando ele escreveu esse Salmo. Então, se isso é verdade, significa que provavelmente Davi escreveu esse Salmo quando ele estava em exílio, no exílio, sendo perseguido pelo rei Saul e pelos homens desse rei. Então, é bem provável, se a gente admite isso como verdade, que Davi estivesse vagando pelos desertos da Judéia e longe da habitação do Senhor, que naquele momento ainda não havia sido construído o templo. Quem constrói o templo é Salomão, depois da morte de Davi. Era um tabernáculo, né? Era uma tenda, vamos dizer assim, e Davi estava distante do tabernáculo, da casa de Deus, que era o local onde ele adorava o Senhor. Então ele estava distante, vamos dizer assim, da habitação de Deus, vivendo nos desertos, quando escreve esse Salmo. Então, quando você for ler esse Salmo, leia com essa perspectiva. Ainda que não tenhamos certeza desse fato, o próprio Salmo descreve algumas lutas que Davi estava enfrentando. E se você for um leitor mais atento, você vai perceber que dos versículos 1 a 6, há um estado de espírito, e dos versículos 7 a 14 tem outro estado de espírito. Então, os estudiosos fazem uma divisão desse Salmo nessas duas partes. Há alguns que chegam a dizer que originalmente eram 2 salmos, e depois foram unidos. Eu não acredito nisso, porque quantos de nós aqui não acordou um dia aí, como diz o pessoal, virado no giraia, né? Você via de voadora na goela, na garganta de Satanás, você estava matando o demônio só no grito, mas terminou o dia quase que apostatando da fé. Quantos de nós? A gente é muito instável, irmãos, nós somos muito instáveis. Então pode ser provável que Davi começou escrevendo esse salmo de manhã, então escreveu até o versículo 6, porque ele estava vivendo com o Senhor, mas no meio do dia aconteceu alguma coisa, e ele no final concluiu o salmo, né, escrevendo algumas lutas que ele tinha enfrentado naquele dia. Essa é apenas uma especulação, né, irmãos? Não estou dizendo que isso aconteceu, mas vamos ler o salmo e talvez a gente entenda um pouco mais do que eu estou falando. Salmo 27, Salmo de Davi. O Senhor é a minha luz e a minha salvação,
De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá, Ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, tem compaixão de mim e responde-me. Ao meu coração me acorre, busquem a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me deixes, nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração, espere, pois, no Senhor. Então, um estudioso que analisou esse salmo, ele diz o seguinte, que há uma confiança clara expressa no salmo. Ele fala que o salmo é um salmo de confiança, mas que essa confiança se manifesta de duas formas. Dos versículos 1 ao 6, ele fala que é uma confiança triunfante, vencedora, uma confiança triunfante. Dos versículos 7 a 14, é uma confiança suplicante, uma confiança dependente. Então, uma confiança triunfante e uma confiança suplicante. Eu achei muito interessante, mas a verdade é que há uma confiança, e essa confiança se manifesta em três situações bastante ameaçadoras, descritas aqui pelo salmista. Então, em que contextos, em que circunstâncias, em que situações o salmista expressa sua confiança? Primeiro, ele expressa sua confiança numa situação bélica, ou seja, poderia ser uma guerra, seja civil, interna, seja internacional. Ele fala, ainda que o exército venha contra mim, então ele está falando de guerra, uma situação bélica. Nessa situação, ele expressa confiança. Uma outra situação em que ele expressa confiança, é uma situação de dificuldade familiar. Ele fala assim, ainda que os meus pais me abandonem. Ele está falando de um sentimento de abandono. Há uma confiança numa circunstância de dificuldade familiar. Mas também há uma confiança numa situação de dificuldade social, perseguição, injustiça, inimizades, adversidades, numa circunstância em que as pessoas querem se levantar com ele como testemunhas falsas. Nessa circunstância de dificuldade social, ele também expressa sua confiança. Eu não sei se você concorda comigo, mas me parece que a grande luta do salmista aqui é contra o medo. O medo de exércitos que vêm contra ele, o medo de ser abandonado pela família, o medo de dificuldades na sociedade na qual ele está inserido. Há uma série de medos. Então, para mim, esse salmo é muito pertinente hoje, nesses dias em que as pessoas têm enfrentado tanto medo, pânico e tanto desespero. Então, para mim, a grande luta do salmista é contra o medo.
Dessa forma, a confiança que o salmista está expressando aqui, não é uma confiança para vencer primeiramente os inimigos, os exércitos, ou para rebater as calúnias, as falsas testemunhas levantadas contra ele. Parece que essa confiança é direcionada em primeiro lugar, para superar o medo que tentava dominar o seu coração. Talvez você que está nos ouvindo nessa manhã, esteja aí com medo tentando se assenhorar de você. O medo está tentando dominar o seu coração. Davi estava passando por isso. E ele nesse contexto expressou confiança. Talvez você precise nessa manhã disso, que Deus envolva o seu coração e aperfeiçoe a sua confiança nele. O grande inimigo aqui do salmista estava dentro dele. E a gente percebe isso pelas vezes em que ele fala do seu interior, do seu cerne, porque no Antigo Testamento a palavra coração se referia à parte mais íntima do ser. E olha só, no versículo 3 ele fala bem assim: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. No versículo 8, ao meu coração me ocorre. E no versículo 14, espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. A questão do salmista era interna. Não é que não havia problemas externos, haviam, mas a luta dele era interna. Como eu lido com as circunstâncias na minha vida? Como eu enfrento os exércitos, ou possível um suposto abandono dos meus pais, uma crise na sociedade, uma dificuldade social? Como eu lido com isso? Eu preciso ter uma estrutura emocional e espiritual firme, eu preciso ter o meu coração forte, eu preciso ter confiança no coração. A referência ao medo aparece 3 vezes logo no início do Salmo. O versículo 1 diz assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O medo está aqui. Ele continua, o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Falando de medo, versículo 3, ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará. Ele está lidando com medo, irmãos. Talvez seja isso que você está lidando nessa manhã, é com isso, porque, irmãos, tem um monte de gente que está vivendo nessa mesma pandemia que você, e está rompendo, e está vencendo, e não está se deixando dominar pelas notícias horríveis que nós temos todos os dias, com essa mídia que é carniceira, só apresenta o que é ruim. Tem gente que está superando e está vencendo, que você precisa lidar, assim como Davi, era o medo, preocupações em relação a tantas coisas. Veja você, querido, como que há palavras aqui, que Davi repete vezes após vezes, algumas palavras que não são sinônimas, mas que apontam para uma mesma circunstância de medo. Olha só, ele fala de malfeitores, fala de opressores, fala de inimigos, 3 vezes ele fala de inimigos. Ele fala de exército, fala de guerra, de adversário, de falsas testemunhas. Tudo isso indica que o autor estava assim, no limiar das suas forças, estava enfrentando grande dificuldade, mas mesmo nessas circunstâncias difíceis, ele confiava na intervenção do Senhor. Não se atemorizará o meu coração, eu confio no Senhor. A intervenção de Deus é real na minha vida. Então, a confiança e a esperança do salmista podem ser percebidas em vários trechos aqui desse salmo. Você quer ver? Só para você pensar um pouquinho. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a fortaleza da minha vida. Versículo 1, esperança e confiança. Versículo 2, eles é que tropeçam e caem, se referindo aos seus adversários. Versículo 3, não se atemorizará o meu coração, ainda assim terei confiança. No versículo 5, ele me ocultará no seu abrigo, me acolherá, ele me porá no alto de uma rocha.
Versículo 6: será exaltada a minha cabeça, cantarei e salmodiarei ao Senhor. No versículo 7: buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Versículo 9: tu és o meu auxílio, Deus da minha salvação. Versículo 10: porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. E no versículo 13: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. São expressões de confiança. No meio do medo, ele recheia a mente e o coração dele de expressões de confiança, de esperança, de cuidado do Senhor. E ele termina o salmo com uma palavra de ânimo, mas também de advertência. Espere no Senhor, anime-se e fortifique o seu coração. Espere, pois, no Senhor. O que nós podemos aprender nesse salmo aqui? Que verdades e princípios nós temos para nos ajudar a lidar com o medo, seja de que tipo for? Vamos pensar um pouco então. Então, você não tem nada a temer se você estiver com Deus, porque a confiança em Deus ajuda a vencer o medo. É uma confiança que vence o medo. Então, com Deus, se nós estamos com Deus, nós não precisamos temer as circunstâncias. A circunstância está vivendo aí? Você não precisa temer as circunstâncias se você estiver com Deus, presta atenção, porque o nosso Deus é o Deus que controla as circunstâncias, meu irmão. Se você acha que Deus foi pego de surpresa com essa pandemia, ou você acha que a pandemia fugiu ao controle de Deus? Claro que não, meu irmão. O nosso Deus é o Todo-Poderoso. Lembra da palavra de Jó? Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos podem ser frustrados. Irmãos, nosso Deus é todo-poderoso. Então, se você estiver com Deus, você não precisa temer as circunstâncias. O salmista inicia declarando a sua confiança em Deus, e ele faz isso quando ele revela 3 atributos de Deus aqui. Ele fala que Deus é luz. Então, se Deus é luz, as trevas não nos tomarão. Ele fala que Deus é salvação. Então, no final das contas, Deus vai intervir, vai nos ajudar. E fala que Deus é fortaleza. Então, nós não precisamos confiar na nossa própria força. Então, o que Davi estava afirmando com isso? Que as circunstâncias na qual ele estava inserido, os inimigos que vinham contra ele, não poderiam fazer nada, a não ser que Deus permitisse. E o livro de Jó é um livro que ajuda a entender isso, né? Jó só foi atacado por Satanás porque Deus permitiu. Quando há um momento do Novo Testamento em que Jesus está conversando com os discípulos, e ele fala com Pedro assim: o diabo pediu para peneirar vocês. Pediu. O diabo não toca na vida de um servo do Senhor sem autorização, meu irmão. Não toca em nada, nem em circunstância alguma. Então, o que Davi está falando é que é mesmo que os inimigos alcançassem, mesmo que chegasse a tirar a vida dele, a verdade que ele diz é assim: morre em mim apenas o que é mortal. Há em mim uma região onde o perseguidor não pode chegar, é onde habita o meu Senhor. Presta atenção, meu irmão. Jesus uma vez falou assim: não tema a quem pode matar o corpo, só pode matar o corpo. Tema aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Então, se você tem que temer alguém, tema o Senhor Deus Todo-Poderoso, só Ele. Só Ele. Porque podem até matar o seu corpo, mas há uma região em você que ninguém chega, porque Deus não permite. E ainda que a gente chegue a morrer, nós ressuscitaremos e estaremos para sempre com o Senhor. Muitas pessoas, especialmente nos dias que nós vivemos, irmãos, que colocam a confiança no homem, coloca a confiança na ciência, coloca a confiança na política. Eu estou vendo crentes se debatendo, achando que se a política mudar, as coisas vão melhorar. Nós tivemos uma mudança radical na política no Brasil há uns anos atrás, né? Com a entrada do novo presidente, e piorou, não melhorou não. A situação está mais caótica. Não estou falando de quem é a culpa não, mas a situação que está vivendo está caótica.
Tem gente que bota confiança num plano econômico, bota confiança no dinheiro, bota confiança na fama, em ser reconhecido, ter um status. Mas o autor do Salmo diz assim: eu confio no Senhor. Há um outro texto da Bíblia que fala assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor dos exércitos. Você lembra quando esse salmista aqui foi desafiado pelo gigante Golias? E o gigante falou assim: eu sou acaso um cachorro para você vir lutar contra mim com paus e pedras? E aí ele falou assim, Davi falou com ele assim: ó, você vem contra mim com espada, lanças e escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. E foi vitorioso. Em quem você está confiando, irmãos? Numa vacina? O artista lá, Agnaldo Timóteo, tinha tomado a vacina, morreu. É na vacina? É no dinheiro? Tem um montão de gente rica morrendo de coronavírus. Agora mesmo tem um lá conhecidíssimo na mídia aí, está entubado lá. Em que você está confiando? Não estou falando para você não proteger não, querido. Jesus falou que a gente não pode tentar o Senhor. Quando o diabo falou assim: você é Deus mesmo? Pula daqui para baixo, lá do alto do pináculo do templo, e vai dar tudo certinho, os anjos vão te guardar. Jesus fala: não, está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. A gente tem que se cuidar. Mas você acha mesmo que é o seu cuidado que vai resolver o seu problema? Se eu colocar uma máscara, tomar vacina e não sair de casa, estou salvo. Mentira! Se Deus não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Se Deus não edifica a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se Deus não estiver agindo, que você pode colocar o que você quiser, tomar quantas vacinas você quiser, usar quantas massas você quiser, ficar escondido num bunker aí, nesse mundo aí, no baixo do buraco, numa caverna, e até lá, você está perdido. Mas quando você confia no Senhor, aquilo que você faz tem sentido. Eu não estou dizendo para você não se cuidar, cuide-se, siga as normas sanitárias, mas confie no Senhor, coloque a confiança no lugar certo. Davi havia entendido um negócio muito interessante. As pessoas aí no mundo, né, os mortais aí, já viu? O cara compra um carro blindado, compra um carro e manda blindar, um carro blindado, anda com segurança, né, escoltado de segurança ali, e tem uma casa cheia de câmeras, com arame farpado, aquele negócio todo, sistema de segurança. Às vezes não anda de carro, é tão rico, vai de helicóptero de um lugar para o outro, e ele se sente assim, seguro. Mas quem está fazendo a segurança dele são mortais, outros mortais. Meu Deus do céu, pensa bem, se um mortal se sente seguro, porque outro mortal está cuidando dele, imagina aquele mortal guardado pelo imortal. Já pensou nisso? Querido, um mortal protegido pelo imortal temerá o quê? É por isso que Davi fala: não terei medo, porque quem me guarda é o imortal. O que me guarda é aquele que não morre, é aquele que tem todo o poder, é aquele todo poderoso. Então, sabendo que Deus é luz, salvação e fortaleza, não pode haver mais lugar para o medo. Não pode mais haver lugar para o medo. A tranquilidade daquele que crê e se apropria dessas coisas não é condicionada à circunstância, querido. Na verdade, as circunstâncias não podem condicionar a nossa segurança, a nossa confiança. A nossa tranquilidade é depositada em Deus, por isso não é condicionada pelas circunstâncias. Então você não precisa temer a circunstância, porque Deus é luz, não precisamos temer a escuridão. Porque Deus é salvação, temos certeza de que a vitória será dada no final. Ele é a nossa salvação. Porque Deus é força ou fortaleza, como está no Salmo, as nossas fraquezas não serão motivo para a gente desistir. Deus é a minha força. Como Paulo bem disse, lá em Romanos 8:31, que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem ousará? Quem será contra nós? É por isso que
como ninguém pode roubar aquilo que Deus nos dá, nós temos que temer somente a Deus, irmãos. Ninguém pode tirar de nós aquilo que Deus nos dá. Jesus falou assim: aquilo que o Pai me deu, ninguém arrebatará da minha mão. Por quê? Porque foi o Pai que deu, é o Pai que garante. Às vezes a gente acha que as coisas estão perdidas. Perdi meu filho, perdi meu casamento, perdi a possibilidade de um emprego, perdi uma oportunidade, nunca mais terei outra. Irmãos, aquilo que Deus dá, ninguém toma. Os dons de Deus, está escrito na Bíblia, os dons e as dádivas de Deus são irrevogáveis, porque Ele deu, Ele garante, Ele vigia e protege. Não é isso que o Salmo diz? Que aquele que nos guarda não dorme, o guarda de Israel não dorme, está nos guardando, irmãos, Ele não dorme. Então, seja como for, que alguém venha contra você, seja para te irritar, para se orgulhar contra você, seja o que for que se levante, não receie o seu coração, não deixe seu coração se atemorizar. O salmista está tão confiante no Senhor, que ele diz no versículo 3, ainda que um exército se acampe contra mim, ou seja, ainda que uma guerra se levante, isso não vai tirar minha paz, não se atemorizará o meu coração. Se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Olha as duas expressões desse versículo 3 aí, ainda que, e aí você pode colocar na sua vida, ainda que eu seja contagiado pelo vírus, ainda que eu perca o emprego, ainda que eu tenha crises no meu casamento, ainda que meu filho não me ouça, ainda que, você pode falar um ainda que, colocar o que você quiser aí, ainda que, aí ele termina assim, ainda assim terei confiança. Ou seja, não importa o que aconteça, eu continuarei confiando naquele que luta por mim, aquele que vai à minha frente, endireita os caminhos tortos, quebra os ferrolhos de ferro e as portas de bronze, é nele que eu confiarei. E aí eu lembro do salmo que eu mais gosto da Bíblia, que é o Salmo 46, versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, aleluias. Nós não temos nada a temer, se Deus está conosco. O que pede então aquele que confia no Senhor? O que pede ao Senhor aquele que nada teme? Quais são os pedidos e os clamores? Versículo 4 diz que ele pede uma coisa só, apenas uma coisa, porque ele está confiando que Deus vai guardar, que Deus vai proteger. Só tem uma coisa para ele importante, só uma coisa que é alvo das suas orações: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê, Davi? Você quer morar na casa do Senhor todos os dias da sua vida? Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, para contemplar a doçura do Senhor, a bondade do Senhor. Eu só peço uma coisa, eu não tenho mais o que temer. Então o que eu quero é intimidade com Deus, relacionamento com Deus. Esse é o motivo da minha oração, é isso que eu busco. Uma coisa peço, Senhor, uma coisa, e a buscarei. Eu quero intimidade. Esse versículo lembra, sabe o que, irmãos? Que tudo que está nesse mundo vai ficar aqui, até os problemas. Coronavírus vai ficar aí, querido. Vai chegar um momento que não vai ter mais nada, tudo. A Bíblia fala que as coisas que agora existem, os elementos estão guardados para o fogo, que ardendo se dissolverão. Está escrito isso, que haverá um novo céu e uma nova terra, tudo vai ficar aqui. Esse versículo 3 nos lembra que nós somos peregrinos aqui, meu irmão, minha irmã. Aqui não é a nossa casa final, nossa morada definitiva, não é aqui. E aí eu vou te lembrar alguns versículos que afirmam isso. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e receberei para mim mesmo, os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês também estejam. Olha só que bênção. João 14, de 1 a 3,
João 17,16 diz assim: eles não são desse mundo, como eu também não sou. Os discípulos de Jesus não são desse mundo. Aqueles que são do Senhor não são e não pertencem a esse mundo. Abraão entendeu isso, e lá em Hebreus 11:10, falando dele, diz assim: porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Abraão já sabia disso, e é por isso que ele peregrinava. Ele colocava uma tenda aqui, uma tenda colar, uma tenda em outro lugar, porque ele sabia que a cidade dele tinha fundamento, era Deus que tinha feito. Pedro diz assim, 1 de Pedro 1,17: vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Davi sabia dessas coisas, e é por isso que ele desejava a casa do Senhor. Agora, por que Davi desejava morar na casa do Senhor, ficar com o Senhor? E aí você vai para outro salmo, de outro autor, e você encontra a resposta. Lá no Salmo 84:4 diz assim: bem-aventurados que habitam na tua casa. Ou seja, mais que felizes são aqueles que habitam na sua casa, louvam-te perpetuamente. Esse mesmo versículo na NVI diz assim: como são felizes aqueles que habitam na tua casa, louvam-te sem cessar. No Novo Testamento diz assim: quem está alegre, cante louvores. Então, a pessoa que está louvando sem cessar, porque está feliz. O Salmo 84:4 diz assim: aqueles que estão na casa do Senhor são mais que felizes. É por isso que Davi queria estar lá. Davi sabia que estar com o Senhor é o lugar da adoração, mas é o lugar da alegria, do conforto, da paz, do ânimo, da felicidade. Como são felizes aqueles que habitam na sua casa. O salmista sabia o que está escrito lá no Salmo 16:11, a parte B, que na presença do Senhor a plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que Davi queria estar ali com Deus, porque não importa o que acontecesse à volta, se ele estivesse com o Senhor, haveria alegria em plenitude e delícias perpétuas. Se você estiver com Deus, você não precisa temer a circunstância. Sabendo que há tantas coisas que podem distrair ou tentar nos destruir, o salmista está explicando como é que ele vai conseguir ter esse estado de espírito. Como que Davi vai ser assim? Ele fala assim: o Senhor vai me proteger, eu tenho certeza disso. Versículo 5: pois no dia da adversidade. Irmãos, o que é dia da adversidade? Já passou um dia de adversidade? É aquele dia, sabe? Aquele dia em que parece que o mundo acabou, o chão saiu debaixo de seus pés e o céu caiu. Sabe o que é? Já passou um dia assim? Quem já passou um dia assim? Lá em Efésios chama de dia mau. Efésios 6, dia mau. Mas dá o nome que você quiser, dê o nome que você quiser, mas é o dia da adversidade. É aquele dia que o bicho está pegando mesmo, em que você não consegue ver a luz no fim do túnel. Davi fala assim: nesse dia terrível, que parece que não tem mais solução, acabou. Quando saiu aquele diagnóstico, se você não esperava, sabe aquele diagnóstico? Foi lá o exame, deu aquele diagnóstico. Nesse dia, ele me ocultará no seu abrigo, ele me guardará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá. Irmãos, lá no Antigo Oriente Próximo, quando alguém entrava na casa, na tenda de um anfitrião, esse anfitrião se tornava responsável pessoalmente pela proteção e pela provisão dessa pessoa que estava na casa dele. Esse anfitrião agora é o responsável. Você lembra uma história para te mostrar que isso é verdade? Quando Ló recebe aqueles 2 anjos, Ló não sabia que eram anjos, mas ele está lá em Sodoma, recebe 2 anjos na casa dele, e aí os homens de Sodoma vão lá, querendo forçar a porta e chamando, pedindo Ló para trazer os homens para fora, que eles queriam possuir aqueles homens, e Ló falou: não, ele chegou a falar que dava as próprias filhas para os homens, mas os 2 homens estavam dentro, não. Por quê? Porque Ló sabia que era responsabilidade dele, proteger aqueles homens e prover o que eles precisassem. Aí o texto usa essa mesma ideia, e Deus fala assim: no dia da adversidade, naquele problema, Deus me ocultará no seu abrigo,
Deus vai me colocar no interior do seu tabernáculo e lá vai me acolher. Ou seja, Deus se torna pessoalmente responsável pela sua proteção e pela provisão da sua vida. Não há mais necessidade de temer a circunstância, porque Deus nos acolhe, Deus nos guarda. Não importa o tipo de dificuldade e adversidade que você vai enfrentar, saiba que naquele momento Deus ocultará você no abrigo dele. Deus vai receber você no interior do seu tabernáculo. Lá ele vai te acolher e vai te colocar no alto de uma rocha. Irmãos, os dias maus, os dias de dificuldades, de adversidades, eles estão restritos a esse tempo aqui, ó, na terra. Um dia eles vão acabar. Isso não é eterno não, querido. Para aqueles que entregam a vida a Jesus e o recebem como Senhor e Salvador, isso vai chegar em fim, uma hora vai chegar no fim. O Paulo entendeu isso, falou assim: por isso temos sempre confiança e sabemos que enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, enquanto no corpo. Mas quando você deixar esse corpo aqui, você vai estar com o Senhor e acabou o problema. Ele fala em outro lugar assim: porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Ó, a mesma coisa que o Salmo, ele me ocultará no seu abrigo. Aí Paulo fala assim: porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. A sua vida está oculta em Deus, irmãos. Ele é o nosso tabernáculo, ele é o nosso abrigo, é ele. Irmãos, quando chegar ao final de tudo, nós vamos estar no tabernáculo do Senhor, nossa morada definitiva, protegidas de todo mal, e com ausência de qualquer tipo de dificuldade, dor, angústia, sofrimento. Não é isso que fala em Apocalipse 21? Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus estará com eles, será o seu Deus, e eles serão povo de Deus, e enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais dor. Chegará esse dia, querido, para mim e para você. Esse me porá no alto de uma rocha aqui, Santo Agostinho, quando está comentando esse salmo, ele faz uma relação interessante com a primeira carta aos Coríntios 10:4, quando diz lá assim: porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Outra versão diz: bebiam de uma rocha espiritual, e a rocha era Cristo. Ele faz uma relação aqui, e dizendo que o Senhor me colocar no alto de uma rocha, quer dizer que colocaria na segunda pessoa da Trindade, nos colocaria sobre Cristo. E aí a gente pode acrescentar, junto pegar o gancho de Santo Agostinho, e incluir outros textos aqui. Por exemplo, Salmo 118, 22, Mateus 21, 42, Atos 4, 11, e 1 de Pedro 2, 4 e 7, onde diz assim, ó: a pedra que vive rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Portanto, para vocês os que creem, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedras que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Para os que creem, é uma pedra de vitória, para os descrentes, uma pedra de tropeço. Precisamos crer no Senhor, descansar no seu cuidado. Então, irmãos, estamos com Deus, nós não precisamos temer as circunstâncias, não precisamos. Uma outra verdade é que se nós estamos com Deus, não precisamos temer o fracasso. Ah, pastor, mas eu vou fracassar. Fracassei como pai. Fracassei como filho. Fracassei como marido. Fracassei como esposa. Querido, eu queria ler com você e mostrar que a partir agora do versículo 7, o salmista parece que começa a falar de algumas dores, né? Nós falamos primeiro aqui da confiança triunfante, do versículo 6. Agora, a partir do versículo 7, ela confiança suplicante. Continua confiante, continua confiança aqui no coração, mas suplicante, dependente. Mesmo sabendo que Deus nos protege, nos guarda, que Ele está conosco, que Ele é o nosso Deus, não precisamos temer, nós ainda estamos no mundo mal.
aonde o texto fala que o inimigo da nossa alma é o príncipe deste mundo, o mundo jaz no maligno. Então, embora a gente tenha certa liberdade, a gente sabe que a gente é perseguido, de todas as formas, e é por isso, por estar no mundo mal, com pessoas caídas e que não têm a mesma fé, como Paulo diz, há muitas pessoas que não têm a mesma fé, nós precisamos clamar ao Senhor, suplicando que Ele ouça a nossa voz. É muito interessante o que acontece aqui nesses versículos 7 até o 12, no versículo 7, Davi é aquele que precisa ser ouvido, ele fala assim: ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Ele precisa ser ouvido, ele precisa que Deus o pare para ouvir, ele precisa ser ouvido. No versículo 9 a 10, Davi está precisando de aceitação, ele fala no versículo 9 assim: não esconda, Senhor, a sua face. No versículo 10, ainda, né, se o meu pai e minha mãe me abandonar, ele está se sentindo abandonado, ele precisa de aceitação. No versículo 11, Davi precisa de orientação: ensina-me, Senhor, o teu caminho, precisa de orientação. No versículo 12, Davi precisa de proteção: não me entregues à vontade dos meus adversários. Então Davi sabia que ele estava num contexto em que ele precisava ser ouvido pelo Senhor, precisava ser aceito, ele precisava de orientação e precisava de proteção. Ele sabia disso, ele entendia isso. Mas lembre-se que nesse contexto todo é o mesmo Davi do versículo 4, quando ele diz: uma coisa peço ao Senhor e buscarei. A prioridade, ela está com o Senhor. Santo Agostinho diz assim: pede uma coisa só, longamente rogando, chorando, gemendo, nada mais pede. Terminar os desejos, ficou somente o objeto daquela petição. Qual é a petição? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Então, quando Davi clama ao Senhor no versículo 7, eu clamo, ele fala no versículo 7, responde-me. Quando ele está clamando ao Senhor, o Senhor responde. E aí, o versículo 8, na revista e corrigida, né, eu queria ler esse versículo 8, na revista e corrigida, porque a nossa versão, a versão que eu estou lendo diz assim: ao meu coração me ocorre, busquem a presença do Senhor, buscarei pois a presença do Senhor. Mas na revista corrigida diz assim: quando tu disseste, é Deus falando com ele, ou seja, ele fala assim: eu clamo, me responde. Deus respondeu. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto buscarei. Quando o Senhor me disse para buscar o Senhor, eu busquei. Então, o versículo 8 é a resposta do versículo 7, e Davi então busca a face do Senhor. Aquela mesma petição ainda está em voga aqui. É uma coisa que ele quer só, e uma coisa só que Deus manda buscá-lo. Ele fala: Deus, estou precisando ser ouvido, busca minha face, meu filho, me busca. Então é isso que eu vou fazer, eu vou buscar a face do Senhor. Aí eu vou pegar algumas expressões que nós temos aqui. Por exemplo, no versículo 4, casa do Senhor, beleza do Senhor. No versículo 8, presença do Senhor. No versículo 9, face do Senhor. No versículo 13, bondade do Senhor. Todas essas expressões são equivalentes. Não vou dizer sinônimas, mas são equivalentes e apontam para uma vida de intimidade com Deus, a busca pela sua presença. Então o salmista está reforçando a ideia central do salmo, que é o quê? O desejo, a necessidade e a busca por um autêntico relacionamento com o eterno. A confiança, meu irmão, minha irmã, que vence o medo, é uma confiança alcançada aos pés do Senhor. É uma confiança alcançada no relacionamento genuíno, intenso e constante com o Senhor. Davi está falando daquela única coisa que ele pediu e buscou, que é morar na casa do Senhor, que era o objeto, né, da sua busca, contemplar a beleza do Senhor. Isso não é outra coisa do que uma vida com Deus. O que Davi está pedindo, o que ele está buscando, é uma vida com Deus. Eu tenho certeza, tem muitas pessoas, talvez a maioria, queira Deus que não, que gostariam de desfrutar todos os bens dessa terra, tudo que a terra tem para oferecer, e pudesse desfrutar disso até a velhice,
e se acontecesse assim, ficariam muito satisfeitas, todas as benesses. Alguém que peça ao Senhor em suas orações, isso aí, fala: Deus, eu queria desfrutar de todos os bens dessa terra, com a minha família, isso até a minha velhice, sem enfermidade, sem problemas. E irmãos, eu suspeito que se Deus falasse com essa pessoa assim: ó, eu te dou a oportunidade de viver feliz e imortal, ó, feliz e imortal, sempre, para sempre, desfrutando todos os prazeres legítimos, não estou falando de coisa errada não, prazeres legítimos, que o mundo tem para oferecer, eu acho que essa pessoa não caberia dentro de si felicidade. Vai, Deus, é isso que eu queria, todos os bens dessa terra, ó, vivendo feliz e imortal aqui, vivendo tudo bem, sem enfermidade, sem nada, sem dores, sem doença, isso, tudo, ah Deus, então é isso que eu quero. Mas não é isso que o salmista queria. Isso demonstra que tem muita gente que quer a bênção e não o abençoador, quer aquilo que tem na criação, mas não quer o Criador. Ele quer aquilo que o Criador pode doar, mas não quem o Criador é. Mas Davi, diferentemente, só tem um desejo no coração: Deus, presença de Deus, face de Deus, viver com Deus, relacionamento com Deus. Outro salmista expressa esse desejo de outra forma. Ele diz assim: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Olha só que extraordinário. E no Salmo 84:2, o salmista diz assim: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios de Deus. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Era esse o mesmo sentimento que movia o coração de Davi. Eu quero é Deus. Alguns anos atrás, uma banda aí conhecida no Brasil cantou uma música: eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Quem dera essa fosse a verdade que movesse o nosso coração. E aí o salmista no versículo 10 aqui coloca uma situação hipotética. Ele não está dizendo que aconteceu não, que o pai dele ou a mãe dele o abandonaram não. Ele fala assim: porque se, ainda que o meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Há uma fé aqui, de um cuidado que ultrapassa qualquer circunstância. Eu quero abrir um parênteses aqui e falar para papai e mamãe que está me ouvindo aí. Ó, que você e a sua casa sejam para o seu filho um lugar que ele saiba que aconteça o que acontecer no mundo, ele pode voltar e será bem recebido. Que você demonstre o amor para o seu filho, tão profundo, tão incondicional, que ele saiba que ele tem um lugar para onde voltar e um abraço que o acolherá. Fecha parênteses. Davi está dizendo que ainda que papai e mamãe abandone, o Senhor me acolherá. Então, irmãos, para aqueles que estão com Deus, não há temor, não há o que temer nas circunstâncias, não precisa temer as circunstâncias. Segundo lugar, aquele que está com Deus não precisa temer o fracasso, porque o fracasso para o crente não será final e definitivo. Pode até acontecer aqui eventualmente uma derrota, mas no final nós seremos vencedores, porque nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Somos mais que vencedores, é o Senhor que garante sucesso. Por fim, caminhando para o final aí, se você está com Deus, se a gente está com Deus, a gente não precisa temer o futuro. Eu não preciso temer a circunstância em primeiro lugar, não preciso temer o fracasso, mas eu não preciso temer o futuro. Sabe o que é a depressão, a ansiedade, a síndrome de pânico e outras disfunções da saúde mental? É o medo do futuro, é o temor do que pode acontecer no futuro. E se você estiver com Deus, você não precisa temer. Davi pede ao Senhor uma vereda plana, um lugar onde ele pudesse caminhar com segurança. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana. Davi, irmãos, não é apenas um adorador. Ele não quer apenas viver e buscar a presença de Deus, ele sabe disso, que é a prioridade, mas ele sabe que um adorador é aquele que busca a presença de Deus, é também um peregrino.
E ele fala: Deus, eu preciso de um caminho seguro para caminhar, porque aqui não é minha morada final, ensina-me o teu caminho. Ao longo da minha vida eu vou encontrar resistências, há inimigos à minha volta, me dá uma vereda plana, me dá um caminho seguro. O mundo, irmãos, é bem presente para nós. Jesus falou assim, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Em outras palavras, dizer a mesma coisa: me dá, Deus, um caminho seguro nesse mundo aqui, uma vereda plana, para que eu possa prosseguir de forma segura, certa, sabendo para onde eu vou, para a gente não desviar do caminho. E Davi termina, Davi no versículo 13, ele diz algo muito interessante: eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Essa terra dos viventes aqui, tem algumas versões que dão a entender que é uma terra de pessoas que não morrem mais. Em outra, tem uma versão que fala na terra da vida. Então alguns estudiosos falam que isso aqui, eu verei a bondade na terra do Senhor, na terra dos viventes, quando nós estivermos com o Senhor na eternidade. Pode ser uma possível interpretação, mas eu quero crer que Davi está falando do momento aqui e agora. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. E aí, para associar isso, eu queria ler com você o Salmo 33, versículo 5. Se você puder abrir sua Bíblia aí, Salmo 33, 5. Onde está assim: Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. A terra está, olha só, não é que estará, não, a terra está cheia da bondade do Senhor. E Davi fala assim: eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ele está entendendo que a terra tem bondade na terra. Mas sabe o que acontece? Tem muito cristão pessimista. Há cristão que você, e aí, irmão, como é que está? Estou levando, né, pastor? Mais ou menos. Como é que está, irmão? O senhor está bom não, pastor, está problema ali. As pessoas não conseguem ver bondade na vida, não conseguem ver bondade na terra, mas o texto está dizendo que a terra está cheia da bondade do Senhor, e Davi falou assim: eu verei essa bondade. Irmão, você tem que orar ao Senhor. Você podia fazer um compromisso de oração, e eu te desafio, ore a partir de hoje, fala: Deus, me ajude a ver a bondade do Senhor espalhada pela terra, porque o texto está dizendo que a terra está cheia da bondade do Senhor, e se você não consegue ver, o problema é na sua visão, porque a terra está cheia da bondade do Senhor. E Davi está falando assim: eu verei. E você, irmãos? E você? Será que você conseguirá ver a bondade? Está espalhada aí, a terra está cheia da bondade do Senhor. E Davi falou: eu verei. E você? Você podia assumir um compromisso de oração e orar todo dia: Senhor, me ajuda a ver a bondade do Senhor espalhada na terra, me ajuda a ver a bondade do Senhor, já que a terra está cheia da tua bondade, me ajuda a ver, Deus, me ajuda a ver, não me deixa olhar só para aquilo que é ruim, para aquilo que é mal, me ajuda a ver a bondade do Senhor. Davi falou: eu verei. Por quê? Porque ele havia assumido um compromisso prévio de buscar a face do Senhor, de morar na casa do Senhor, para contemplar a beleza do Senhor. Isso quer dizer que Davi olharia para o mundo através da contemplação do Senhor. É como se Deus se tornasse um óculos em Davi, e Davi olhasse para o mundo a partir dos óculos que é Deus, a partir da perspectiva divina. Então ele conseguiria olhar para o mundo e ver diferente. Eu gosto de pescar, vocês sabem disso, e tem um óculos que é bom para quem pesca. Ele tem uma lente chamada polarizada. Já viu isso? Uma lente polarizada, um óculos escuro com lente polarizada, que te faz ver algo que a outra lente não deixa ver. Isso é tão verdade que, para poder testar, eles colocam uma imagem. Você vai nas óticas, tem umas imagens assim, aí você coloca um óculos escuro com a lente normal, você só vê um papel branco. Mas quando você coloca o óculos polarizado, você vê a imagem.
E eu já percebi, eu já fui pescar muitas vezes com óculos polarizado, e troquei. Quando eu botava o óculos normal, eu olhava assim, era só água normal. Mas quando eu colocava polarizado, dependendo da água, se ela tivesse menos turva, você conseguia ver os peixes. Esse óculos polarizado pode ser uma figura do que Deus quer fazer na sua vida. Você está tão junto de Deus, tão perto de Deus, tão tomado por Deus, que você vai olhar para Deus, olhar para o mundo para a perspectiva de Deus. Deus será o seu óculos, e aí você conseguirá ver as bondades que muita gente não vê. Davi estava sendo perseguido por inimigos, talvez no deserto, em situação difícil, falou assim: mas eu verei a bondade do Senhor, eu verei. Por quê? Porque ele havia assumido o compromisso de buscar a face do Senhor. É uma coisa só que Davi queria, e uma coisa só dava tantas outras. Quando Deus fala com Salomão: o que você quiser eu te dou. Ele falou: Deus, eu quero sabedoria. Mas sabedoria? Então por que você não pediu que eu derrotasse seus inimigos, não pediu riqueza e não pediu fama? Eu vou dar a você sabedoria e vou dar tudo mais. Pede a coisa certa, irmãos, porque se você pedir as coisas certas, as outras vêm junto. Lá em Romanos, Paulo fala assim: se Deus não nos negou o seu único filho, não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Irmão, se o rei vem, o reino vem junto. Vem junto. Se o guarda vem, a proteção vem junto. Se o príncipe da paz vem, a paz vem junto. Se aquele diante de quem a plenitude de alegria e delícias perpetuamente vem, a alegria e a delícia vem junto. Uma coisa só eu peço ao Senhor, buscarei. É uma só. Davi estava certo, ele sabia. Esse homem sabia. Não precisa temer o futuro quem está com Deus. Não precisa temer a circunstância quem está com Deus. Não precisa temer o fracasso. E o autor conclui o salmo com uma nota de esperança, uma certeza que a sua expectativa, que o seu anseio, e de quem quer que deposite em Deus sua esperança, será alcançada. Qual é a expectativa? Deus responderá e atenderá a minha súplica. Espere no Senhor, anime-se, fortifique o seu coração, espere pois no Senhor, Ele atenderá, Ele protegerá, Ele livrará, Ele é o nosso Senhor, Ele nos guardará, nos colocará seguro em seu abrigo e nos acolherá no seu santo templo. Espera no Senhor, confia no Senhor. O segredo da confiança de Davi, irmãos, o segredo da confiança dele, é que havia uma obediência constante no coração desse homem. Essa confiança manifestada em público tinha raiz numa obediência privada, quando ninguém estava vendo. Ele gastava tempo em comunhão com o Senhor e recebia de Deus então as orientações para sua vida. Davi sabia que a parte mais importante da vida é aquela que somente Deus pode ver, aquela que ninguém sabe, mas Deus sabe. Uma prioridade que para ele era inegociável. É por isso que ele fala: uma coisa só que eu quero, está com o Senhor. O compositor Stuart Hambling, em um dos seus hinos, escreveu o seguinte: não sei o que o futuro colocará em minhas mãos, mas eu conheço aquele que tem o futuro em suas mãos. Vou ler de novo. Não sei o que o futuro colocará em minhas mãos, mas eu conheço aquele que tem o futuro em suas mãos. Da mesma forma, se Jesus é nosso Senhor e Salvador, então o futuro é nosso aliado, não é o nosso inimigo, e não temos coisa alguma a temer. Se você crê em Deus, se você está com Deus, não tem nada a temer. Circunstâncias, possíveis e eventuais fracassos, um futuro desconhecido, tudo isso está no controle do Todo-Poderoso, que também é nosso Pai amoroso e misericordioso. Então, irmãos, aqueles que confiam no Senhor, sabem que Ele é o poder que vence o mundo, e por isso mesmo, podem descansar, sem nada temer.
Se você confia no Senhor, essa confiança vai expulsar o medo, vai vencer o medo, e você não terá mais nada a temer. Termino lendo no versículo 5, de novo: pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá, e Ele me porá no alto de uma rocha. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria orar por você. Queria que você orasse também, e você assumisse o compromisso. Você podia fazer um compromisso com Deus nessa manhã, de buscar uma coisa só, pedir uma coisa só: que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, contemplando a sua beleza e meditando no seu santo templo. Ó Deus, nós precisamos tanto do Senhor. Tua palavra foi lida e ministrada, que ela possa tratar com o nosso coração, mudar nossa vida, nos encha de esperança e confiança nessa manhã, nos ajude a descansar no Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a ter essa certeza, a ter essa clareza, de que nós precisamos buscar uma coisa, pedir uma coisa só: a face do Senhor, a presença do Senhor, o relacionamento íntimo com o Senhor. E que isso, Pai, se dê especialmente nos lugares secretos, reservados da nossa vida, para que publicamente a manifestação da esperança possa ser real na nossa vida. Quando Davi recebe a resposta, o Senhor diz: busque a minha face. Ele fala: buscarei então a face do Senhor. Eu quero fazer o compromisso nessa manhã, Deus, de buscar a tua face, sabendo que ainda que, e não importa o que aconteça, ainda assim, confiarei e descansarei no Senhor, meu Deus, aquele que me guarda. Fortaleça aqueles que nos ouvem, fortaleça essa igreja aqui presente, fortaleça-nos, Deus. Nós confiamos no Senhor e assim oramos, no nome de Jesus, amém. Deus abençoe sua vida, Deus sustente seu coração, Deus te fortaleça, te anime, que o Espírito Santo de Deus tome a sua vida e a sua história em nome de Jesus. Vão com Deus, tenham um bom dia, obrigado pela sua presença, obrigado você que nos acompanhou nas redes sociais. O Tiago pede ali para poder você deixar um like para nós lá, fazer sua inscrição e compartilhar para que mais pessoas sejam abençoadas. Se você gostou e te abençoou, compartilhe com outros para abençoar outras vidas também. Um bom dia, vão na paz e até logo mais, se Deus nos abençoar, 19 horas, em nome de Jesus, amém.